Boa noite a todos. Nossa gratidão aos que nos visitam e nos assistem. Nós agradecemos ao pastor, ao reverendo Gideon Milório e sua família por sua visita mais uma vez aqui na nossa igreja. Louvamos ao Senhor por sua vida e de coração agradecemos a sua participação em nossos cultos. Que o nosso Deus continue abençoando a sua vida e seus dias. Dízimos e ofertas. No terceiro e quarto domingo, durante o culto, podemos entregar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas na conta da igreja. Para mais informações sobre a conta da igreja, tem aqui no boletim. Semana de oração. Vamos orar pela Kelly Bedighini, que está passando por quimioterapia. Também vamos orar pelo Sr. Rubens Librari, que Deus possa estar ajudando ele nesse período difícil e que possa também ajudar ele na sua cura. É o pai da Patrícia. Também vamos orar pelo término da construção do templo, pela nossa igreja mãe Tibagi, pelos projetos do departamento de missão e pelos cultos em Londrina. Missão Portas Abertas. Igreja Percebida, Brunei, hoje é o 46º país da lista mundial. Vamos orar pela família. Nesta semana estejamos orando pelos irmãos Emerson, Fátima, Thaisa, Leonardo e Maria Eduardo. Leitura diária. Leitura diária tem aqui a sugestão para todos estarmos lendo para a nossa edificação e devocional. Que nós todos tenhamos um ótimo culto. Eu vou estar passando a palavra para o pastor Pedro. Bom, boa noite e um Feliz Natal a todos e todas, não é? Creio que trocamos muitas mensagens, não é? Felicitando e pedindo também que a bênção de Deus esteja sobre cada família nesse Natal e agradecemos a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite, neste culto de Natal também. Obrigado a você que também está nos assistindo. Então, convido a todos a se colocarem em pé e elevarmos a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre este culto que nós prestamos ao Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso socorro, a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. É em nome deste Deus que eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz. A todos vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Nós vamos receber a quinta vela da nossa guirlanda do Advento, da nossa coroa do Advento. A primeira vela falava dos profetas, que desde o Antigo Testamento anunciaram o nascimento de Jesus. A segunda vela falava exatamente de João Batista, o último dos profetas, que também anunciou e chamou o povo ao arrependimento para receber a Jesus. A quarta vela nos convida a olharmos para Cristo como Senhor, como aquele que há de vir e a julgar os vivos e os mortos. E esta última de hoje é Deus conosco. É a presença de Jesus já em nosso meio, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Arthur vai trazer esta vela
para que, enfim, nós tenhamos completado esta nossa coroa do Advento. Obrigado. E lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, nós lemos que no Evangelho de Mateus, Jesus é Deus conosco. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Cantemos o hino 15. Oh,
seu Filho enviado, encarnando-se, ó Deus, nós não estaríamos, ó Deus, salvos nele. Ó Pai, a encarnação de teu Filho é a mais importante das obras do Senhor para com o ser humano, para que a partir da sua encarnação recebêssemos, ó Pai, a salvação, o perdão e também a vida eterna, nele que também morreu e ressuscitou. Ó Pai, não é apenas o nascimento de um menino, não é apenas o nascimento de qualquer criança, mas é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa manjedoura, com toda simplicidade, humildade e desprezo a Deus de toda uma sociedade, Senhor. Mas o Senhor, nele, demonstrou e manifestou todo o seu amor para com a humanidade. Demonstrou todo o seu amor para aqueles que o Senhor chamou das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Por isso invocamos-te, Pai, invocamos-te, ó Filho, invocamos-te, ó Espírito Santo, nesta noite, para que este culto seja agradável a Ti e abençoe cada ato dele, em especial a pregação da Tua Santa Palavra. Em nome dele, por ele e para ele é que nós oramos. Amém, Senhor. Podemos assentar. No Evangelho de Lucas, Jesus é Senhor e é Salvador. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18, nós vemos o nascimento do Filho de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completaram-se os dias, e deu ela à luz o seu filho primogênito. Enfaixando-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago uma nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes havia dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores.
Mateus é o Deus conosco, em Lucas ele é Senhor e é Salvador. E o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, também nos traz esta maravilhosa revelação do Verbo de Deus. E o Arthur e o Otávio farão esta leitura. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra,
feche os seus olhos e vamos ter uma oração confessando a Deus os nossos pecados. Convido a alguém que nos leve a Deus nesta oração. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de poder te dizer, ó Deus, perdão. Do Senhor que recebe essa nossa fala, esse nosso pedido. E porque Tu és um Deus divino e não um Deus humano, que poderia ficar magoado, poderia sim também nos julgar e de uma forma punitiva só nos odiar. De forma alguma o Senhor faz isso. Por isso, recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão. E obrigado porque Jesus já veio consumar isso, escrevendo nas linhas da nossa vida que todos os pecados que pudéssemos ter nessa vida e até mesmo aquele que ainda não cometemos, Senhor, o Senhor perdoou por causa de Jesus. Mas nós queremos te dizer que mesmo que Ele já tenha perdoado os nossos pecados, nós queremos confessá-los, te dizer que nossa natureza é muito estranha, Senhor, muito pecaminosa, muito perversa, muito interesseira, Senhor. Perdoa os nossos erros, Deus. Nós não somos dignos de Jesus, nós não somos dignos do presente do Natal, nós não somos dignos dessa graça, nós não somos dignos do Teu favor, Senhor, mas ainda assim, o Senhor, por bondade, resolve até nos permitir isso e nos dar o perdão. Obrigada, Deus, pelo perdão dos pecados. Obrigada porque o Senhor nos ajuda dessa forma terapêutica e dessa forma também, ó Deus, para limpar o nosso coração, entender que esse coração e esse sangue que derrama no nosso coração, Senhor, é um sangue muito puro, é o sangue de Jesus. Obrigada, Deus, por esse momento, por esse culto. Obrigada por Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Vamos ainda em pé, louvar o Senhor. Nós louvamos a Deus, Pai, porque Ele é a luz do mundo.
Damos graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para também ouvirmos a palavra do Senhor. Como lemos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se fez carne e habitou em nosso meio. E nós vimos a sua glória. Nós vimos a glória do Pai no Filho. E damos graças a Ele também porque a palavra de Deus, ela revela ao nosso coração a luz de Jesus. E nós queremos ouvir esta palavra nesta hora. Convido meu camarada reverendo Gedeon para que esteja aqui à frente. Agradecer mais uma vez, camarada, por estar aqui. Obrigado. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos. Senhor, te agradecemos porque vemos a luz de Jesus, essa luz que veio iluminar todo aquele que vem a este mundo com a luz verdadeira, com a luz que realmente resplandece a tua glória. E clamamos-te, ó Deus, a iluminação do teu Espírito, a direção do teu Espírito sobre a vida do reverendo Gedeon, sobre a palavra que o Senhor também colocou no seu coração para edificar-nos como igreja nesta noite. Usa teu filho, usa teu servo, Senhor, para também revelar e manifestar a glória do Senhor por meio da pregação da tua palavra. Ilumina sua mente, seu coração e os seus lábios, e abre, Senhor Deus, também nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? É bom estarmos aqui na noite de Natal, para poder então compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. É bom estar aqui na igreja, é bom estar junto com você, né? Todo mundo que está aqui. Graças a Deus, porque podemos nos reunir, podemos tirar esse tempo para louvarmos ao Senhor e também para ouvir um pouco mais da sua palavra. Nós estamos no dia de Natal e temos, ao longo do tempo, eu penso e vejo, nós temos romantizado muito esta história de Natal. Jesus nasceu há 2000 anos atrás, nós sabemos disso, nós vemos isso na palavra de Deus. Mas muitas vezes eu vejo que nós apenas passamos por essa história e ela acaba sendo algo meio romantizado, algo idealizado, algo que não fala muito profundamente aos nossos corações. O Natal passou também a ser bastante comercial, e nós vemos então as empresas enfeitadas, as cidades enfeitadas, tudo enfeitado, para gerar o que eles chamam de espírito de Natal, e nesse espírito de Natal então promover vendas, compras. Vira e mexe nós vemos na televisão, no rádio e qualquer outra propaganda, quando os comerciantes falam sobre que o Natal é a melhor época do ano para eles. Mas não é a melhor época do ano para o comerciante
antes, por que Jesus nasceu? É a melhor época do ano porque é a época onde se vende mais, onde ganha-se mais dinheiro. E não tem nada de errado em vender mais, em comprar presentes, em dar presentes. Não tem nada de errado com isso. Mas o problema é que nós, como igreja, também entramos neste espírito de Natal e pensamos e decretamos e vivemos como se Jesus fosse apenas um personagem histórico que fala conosco, que traz para a gente uma mensagem de paz, de amor, de libertação, de salvação, porque afinal de contas ele viveu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos salvou, e nós recitamos isso em nossos credos, recitamos isso em nossas escolas dominicais, recitamos isso em nossos cultos, lemos isso na Bíblia, e isso acaba se normatizando para nós de forma muito romântica, muito distante daquilo que é o nosso coração. E eu queria que nós lêssemos um texto agora, e eu queria trazer uma palavra sobre a realidade do Natal, a partir daquilo que a Bíblia conta, mas trazendo um pouco para que a gente possa compreender melhor aquele momento. O livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Então, nós vamos ler no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 28 até o 38. Diz assim a palavra de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Vamos orar novamente. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor deixou a tua palavra escrita para nós. E nós, ó Pai, na nossa geração também temos acesso a essa palavra na nossa língua, escrita em português, nas mais diversas traduções, de diversas formas. Nós temos Bíblias de diversos formatos, digital, impresso. Então eu quero te agradecer, ó Pai, porque esta palavra chegou até nós e ela está disponível para que possamos ler e possamos meditar nela, Senhor. É a coisa mais importante, ó Pai, na nossa vida, saber que o Senhor se preocupou conosco para deixar, ó Pai, uma palavra escrita de orientação e de condução da tua vida junto conosco e da nossa vida junto contigo, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje. Eu quero te pedir que o Senhor abra os nossos corações para que essa palavra possa falar profundamente ao nosso ser e que saímos daqui, ó Pai, um pouco mais conscientes daquilo que o Senhor tem para nós. Agradecemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Este texto é um texto tremendamente impactante para mim. Eu fico imaginando quando Deus, não sei em que época da eternidade, Ele junto com Jesus e junto com o Espírito Santo, eles se reuniram
e decidiram que, mesmo após a criação do ser humano, quando este ser humano pecasse e errasse e fosse para longe de Deus, ainda assim eles não destruiriam a humanidade. Ao contrário, Deus daria um jeito para que essa humanidade fosse redimida e fosse reconciliada consigo mesmo. É por isso que Paulo e outros escritores do Novo Testamento falam que Deus nos amou antes da fundação do mundo, ou seja, lá na eternidade, quando nós ainda não existíamos, quando o mundo não existia, quando nenhuma criação de Deus existia, Deus olhou para nós e nos amou, mesmo sabendo que somos e que seremos e que seríamos pecadores como nós somos hoje. E este é o Deus que nós servimos. É o Deus que é o Senhor do universo. É o Deus que é o Criador de todas as coisas. É o maior ser que existe. Deus é aquele que é o mais poderoso dos poderosos. Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas. Não há limitação para o poder de Deus. Deus é grandioso, Deus é enorme. E quando eu olho para essa grandeza de Deus, eu fico pensando quando Deus, então, com Jesus e Espírito Santo, resolveu que Ele faria a redenção da humanidade. Na minha lógica humana, Deus deveria fazer isso através do seu próprio poder. Deus não fez haja luz e houve luz. Deus não falou para a terra aparecer e a terra apareceu. Deus não falou para os animais aparecerem e tudo isso foi sendo criado dia após dia, da maneira como Deus achou que deveria fazer. Porque na reconciliação com Deus, na redenção então de nós, míseros pecadores, Deus então não fez como Ele fez no início, haja luz, e estalou os dedos e disse: estão reconciliados comigo, e resolveu todo o problema. Ele não fez isso. Ele não nos tratou como Ele tratou no início da criação. Ele não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz através de um estalar de dedos. Ele resolveu fazer de uma outra forma. Ele resolveu fazer da forma mais difícil. Ele resolveu fazer da forma mais difícil possível. Deus olhou para nós, para a nossa humanidade, para o nosso pecado, para aquilo que nós somos, aquilo que nós pretendemos ser a partir do pecado, e disse: eu vou estar no meio deles. Eu os criei, eu fiz cada um daqueles seres, eu os coloquei naquela terra, eu os coloquei naquele mundo, eu dei vida para eles, eu soprei fôlego para eles. E para que eles então pudessem ter liberdade, eles escolheram ficar longe de mim. Mesmo assim eu os amo. E eu quero redimi-los, eu quero ir atrás deles, eu quero fazer com que eles voltem para mim. E a maneira como eu escolho fazer isso é me tornando também uma criatura do meu próprio reino. Deus olhou para nós, meus irmãos e minhas irmãs, e falou: eu não vou estalar os meus dedos e redimi-los. Eu vou me transformar, eu vou me encarnar como um ser humano, para ser também uma criatura limitada. Uma criatura que vai nascer, que vai crescer, que vai sentir sede, vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir medo, vai chorar, vai sorrir. Eu vou me transformar num ser humano que vai viver a vida cada dia como eles vivem, para a partir desta vida que eu vivo, a partir desta vida que eu viverei, junto com eles, no tempo deles, no país deles, na maneira deles viverem, eu vou então programar para que esta seja a maneira de redimi-los. Então Jesus vem e se encarna. Jesus vem e se transforma num ser humano. Deus então prepara um corpo para Jesus dentro de Maria, nós lemos no texto. E esse corpo preparado então, Jesus, que é Deus, eternamente existente, Ele resolve então se encarnar e se encarnar, e Ele é colocado dentro deste pequeno corpo, dentro deste pequeno feto, dentro deste pequeno embrião, e Ele nasce então no ventre de Maria, e Maria passa a ter uma gravidez daquele que o anjo chama de um ente santo, um filho de Deus, numa virgem que não tinha tido relações sexuais com nenhum homem.
mas que Deus coloca dentro dela a semente da vida e cria um corpo para Jesus. E Jesus então nasce, uma criança como outra qualquer. Jesus não sabe falar, Jesus não sabe andar, ele precisa de Maria, ele precisa de José. Para se alimentar, ele precisa da mãe, ele precisa do pai. Para andar, para se proteger dos seres vivos que existem na terra, o ser humano que nasce, bebê, é o mais frágil, é a mais frágil das criaturas. Quase todos os outros seres vivos, os animais, já nascem, o cavalinho já nasce pulando, já nasce saltitando de um lado para o outro, já nasce andando, já consegue se amamentar, etc. Mas o ser humano, quando nasce frágil. Imagina que este Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, está ali agora dentro daquele corpinho. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas Deus resolveu se limitar à humanidade. Deus resolveu colocar Jesus dentro de um corpo humano e ele ficou limitado a este corpo humano para sempre. Nunca mais Jesus será aquilo que ele era antes de encarnar-se. Ele será sempre este ser humano que viveu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu e vai voltar para nós. Deus resolveu fazer a nossa redenção do modo mais difícil, onde ele se coloca dentro de um limite, dentro de algo que é inconcebível para Deus. Colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro de um limite, dentro de um corpo. Mas ele fez isso. E Jesus então nasce. Essa história nós conhecemos bem. E é dela que nós falamos no Natal, porque afinal de contas hoje nós comemoramos aquilo que nós chamamos de nascimento de Jesus. A gente não sabe se nasceu no dia 25 de dezembro, mas isso não importa. O que importa é que ele nasceu. E nós então, porque não sabemos o dia correto, ao longo da história da igreja foi escolhido o dia 25 de dezembro para que comemorássemos então o dia do nascimento de Jesus. Ponto final. Mas Jesus nasceu de acordo com isso, de acordo com aquilo outro. Não importa. O importante é que ele nasceu. O importante é que ele se encarnou. O importante é que Deus o colocou naquele corpinho para que ele pudesse ser Jesus, o Jesus de Nazaré. Mas sabe o que mais me incomoda em tudo isso? Além desta questão de Deus encarnado, limitado ao corpo humano, o que mais me incomoda é esse texto que nós lemos aqui. O anúncio do nascimento de Jesus. Jesus então nasce de uma mulher chamada Maria. Nós conhecemos bem a história dela, lemos aqui um pouco da história de Maria. E Deus resolveu fazer a coisa do modo mais humilde possível. Deus então preparou um corpo para Jesus, dentro do corpo de Maria, e fecundou Maria para que Jesus pudesse então nascer. Mas Deus resolveu fazer a coisa tão mais difícil que ele não escolheu a família mais poderosa da terra para que Jesus pudesse nascer, já com poder e grande glória, e pudesse então reinar e fazer as coisas acontecerem. Deus olhou para o país mais desprezado da humanidade, que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tem sido combatido, desprezado, perseguido e morto, que é o povo de Israel. Desde sempre eles são perseguidos, eles são perseguidos e eles são perseguidos. Hoje continua a mesma saga. Uma guerra eterna entre Israel e Palestina, uma guerra eterna entre Israel e o mundo árabe, etc. É uma guerra eterna. Israel guerreia desde quando Israel existe. Eu não sei se vocês se lembram, mas Israel vem de um homem chamado Jacó. E este Jacó foi transformado em Israel justamente porque entrou em guerra com Deus. Então o nascimento da nação de Israel é um nascimento em guerra, e eles nunca mais deixaram de guerrear. E guerreiam até hoje. Mas Deus olhou para esse país, para esse povo tão insignificante, pequeno, dizimado, que quase sumiu na década de 30 e 40. Eles quase foram mandados embora do mundo e quase não sobrou mais ninguém. Foram mortos aos milhões, nas tendas de gás, etc. E Deus olhou então para esse povo tão pequenininho,
dos pobres, o lugar dos excluídos, o lugar dos ladrões, o lugar dos salteadores, o lugar onde o povo mandava e expulsava as pessoas para lá e mandava para o degredo. E Deus então olhou e falou assim: ele vai nascer então na Galileia, de alguém da Galileia. E Deus então olha para uma família da tribo de Davi, um homem chamado José e uma menina. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Maria devia ter 14, 15, no máximo 16 anos quando ficou grávida de Jesus. As meninas naquela época se casavam com 14 anos. Uma adolescente. Minha filha tem 16, 2 anos mais velha que Maria provavelmente tenha tido quando ficou grávida de Jesus. E ficou grávida sem ter relação sexual com um homem, mas ela estava noiva de José. Historiamente, na história conta, fora da Bíblia, conta que José já era um homem mais velho. A esposa dele havia morrido. Era o segundo casamento de José. E ele estava então desposado de Maria, uma garota de 14 anos. Uma família difícil de entender para nós. Uma família complicada, uma família simples, uma família humilde. José era carpinteiro. Não era rico. Morava na Galileia, morava em Nazaré. Tem até uma frase na Bíblia que fala assim: pode acaso surgir alguma coisa boa de Nazaré? Referindo-se a Jesus. Era um lugar desprezado. Eu nasci no lugar que foi considerado pela ONU, durante muitos anos, como o lugar mais pobre do planeta, que é o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Nasci numa cidadezinha chamada Almenara, que fica no meio entre o rio Jequitinhonha atravessa a Almenara de um lado de outro, e um bairro de um lado e um bairro de outro. Um lugar desprezado, um lugar onde não tem recursos. Um lugar de muito calor, de muita seca, de pouca chuva. Um lugar de muita fome, de muita miséria. Assim era Nazaré de Jesus. Um lugar de miséria, um lugar esquecido pelo mundo. E interessante que Deus escolhe então esta menininha para ser a mãe de Deus. A mãe do Senhor do Universo, que seria colocado dentro do útero de Maria, para que ela pudesse nascer. Mas não para por aí a questão como ela faz. Deus então leva Maria e José para que Jesus nascesse em Belém. Eles estão em Nazaré, no norte, que fica uma região de planície, tem um lago muito bonito, muito grande. E eles então têm que subir uma montanha, são 6 montanhas que fazem Jerusalém, e eles têm que subir essa montanha e descer depois da montanha para poder ir para Belém, que é uma cidadezinha que fica no sul de Israel. Hoje a cidade de Belém fica na Palestina, não fica bem em Israel. E de Nazaré até Belém são 156 quilômetros. Hoje, se você entrar lá e pegar pelo Google, você vai ver que dá uma caminhada de mais ou menos entre 31 e 33 dias, caminhando a pé para sair de Nazaré e ir até Belém. Naquela época a viagem durava pelo menos 2 meses. Não havia as estradas que nós temos hoje, feitas da maneira como nós fazemos. Então são 2 meses de caminhada. Uma família pobre que provavelmente talvez teria aí um jumentinho, um burrinho, para poder carregar uma barraca, para poder acampar toda noite, enquanto caminhava em direção a Belém para ser recenseado, e ali que Jesus então iria nascer. O texto de Mateus que o Edrei leu fala que quando Maria e José chegaram em Belém, logo depois Jesus nasceu. Maria estava grávida quando empreendeu essa viagem a pé com José. E foi até Belém a pé com José. E ela chega em Belém, ele chega em Belém com José. José então procura um lugar para que eles pudessem se hospedar. E como havia um recenseamento, ou seja, muita gente estava indo para aquela cidade. Imagina na época de eleição, quando muita gente vem para a cidade para poder fazer a sua votação. Naquele recenseamento, era obrigatório por causa do Império Romano. A cidade estava lotada, uma cidade pequena, com poucas hospedarias, e não havia lugar para Jesus, nem lugar para Maria, nem lugar para José se hospedar. E eles então ficam numa manjedoura,
Historicamente, a manjedoura era uma pequena caverna onde os animais ficavam ali. Os animais ficavam protegidos. Havia bois, cabras, carneiros, galinha, um monte de animais que ficavam protegidos dentro de uma caverna, perto de uma fazenda. E ali então José e Maria, provavelmente no chão, montaram alguma coisa para poder ficar. E Maria então foi dar à luz dentro daquela caverna, sem um hospital, sem a possibilidade de anestesia, sem o acompanhamento de um médico, sem o acompanhamento de uma parteira. E Jesus então nasce totalmente desprotegido do mundo, colocado numa situação de maior vexatória possível, e tem como berço uma manjedoura que é um coxo onde os animais comem. Aí coloca-se um pouco de palha, um paninho por cima, e Jesus deita ali. O Senhor poderoso do universo, encarnado, se transforma em Jesus, o menino que nasce e dorme sua primeira noite num coxo de animais. A gente passa por essa história muitas vezes, a gente lê essa história muitas vezes, e se esquece desses detalhes tão impactantes da vida comum das pessoas, e daquilo que Jesus teve que passar junto com sua mãe e seu pai, para poder então viver a vida que ele viveu. E depois nós conhecemos a história de Jesus. Ele vive, ele estuda, ele se dedica, ele vai ao templo, ele fala com os doutores. Maria fica percebendo como Jesus é, ele cresce, ele se encontra com o primo dele, chamado João Batista. Ele é batizado no Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus então é ungido pelo Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério. E ele tem um ministério de 2,5 a 3 anos de duração. E depois desse ministério de 2 anos e meio, 3 anos, ele é preso pelo Império Romano. É levado para a prisão, é açoitado, é maltratado, é torturado. Ele foi torturado, é colocado numa cruz e então ele morre e é sepultado numa sepultura de uma outra pessoa, que não é dele. Ele nasce e deita-se num coxo de animais que não era dele. Ele morre e é sepultado numa sepultura que não é dele. Deus resolveu fazer isso, meu irmão e minha irmã. Deus na eternidade planejou cada detalhe da vida de Jesus e como seria que isso acontecesse. Você sabe por que ele fez isso? Ele fez porque ele te ama. Ele fez porque ele me ama. Ele fez porque ele amou-nos de tal maneira que deu este Filho que nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e possa ser reconciliado com ele. Este é o Natal. Isso é o Natal. Jesus é o Natal. A história de Cristo é o Natal. O nascimento de Cristo é o Natal. A vida de Cristo é o Natal. Jesus é a boa nova. E este texto me impacta um pouco mais ainda quando eu vejo que Maria, essa menina de 14 anos, o anjo vem para ela e aparece um anjo e fala: Maria, agraciada, o Senhor é convosco. Ela fica com medo, ela não sabe o que está acontecendo. De repente, um anjo aparece com uma menina de 14 anos no meio do nada e fala com ela. E ela fica com medo. O texto diz que ela se perturbou. É a palavra no original que fala que ela sentiu um medo iminente de perigo de morte. E o anjo então teve que falar para ela: falei, não precisa ter medo, Maria. O Senhor está aqui para falar com você que você vai ter um filho. Esse filho vai ser Jesus, ele vai ser o salvador da humanidade. E essa menina de 14 anos já teve uma atitude que nós precisamos pensar. Ela não falou: ah, Senhor, mas eu não posso. Ah, Senhor, mas eu tenho que estudar para o vestibular. Não, Senhor, eu tenho que trabalhar.
Não, Senhor, eu tenho que criar a minha família, eu tenho que fazer muitas coisas. Quando Deus falou com Maria, Maria, vai acontecer isso com você, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. A disposição de Maria foi que proporcionou para mim e para você o nascimento de Jesus. Deus resolveu fazer isso e resolveu usar Maria. E Maria falou: sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Quantas vezes Deus tem nos solicitado, perguntado algumas coisas e nós falamos com o Senhor que temos outras prioridades. Eu preciso. Deus nos chama então para trabalhar um pouco para Ele, para evangelizar, para poder falar com alguém, para distribuir esta boa nova do Evangelho que é o Natal para alguém. E eu falo: Senhor, mas eu tenho tanto trabalho a fazer, eu fico tão cansado, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Ou então eu tenho que estudar mais, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho muitas coisas para poder fazer, Senhor. Mas uma menina de 14 anos que morou no lugar mais miserável de Israel, que não tinha ideia do que aconteceria com ela nem com seu filho, quando Deus chegou e falou com ela: Maria, eu quero que você faça isso, eu quero que você tenha disposição para ser esta pessoa que eu escolhi. Maria disse imediatamente: eis a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Meu irmão e minha irmã, quando Deus chegar para você e disser: vem, faça, vá, fale, ame, se ajude, esteja junto, faça como Maria e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Amém. Incline sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor está conosco. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor deu o seu Filho para viver uma vida junto conosco. Esse dia nós celebramos o nascimento de Jesus. Aquele dia em que os anjos cantaram, talvez sem entender como o Senhor poderoso, o Senhor Deus, se encarnou como ser humano. E eles cantaram glórias a Ti, hosanas nas maiores alturas. E aquela menininha de 14, 15, 16 anos no máximo, que seria mãe de Jesus, ela teve uma coragem infindável de dizer: eis a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida de Maria, Senhor. Quero te agradecer pelo exemplo que Maria deixou e que o Senhor deixou isso escrito na tua palavra para nós, ó Pai. Para que este exemplo sirva para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que quando o Senhor vier ter conosco para nos pedir, para nos ordenar que façamos tais e tais coisas, que nós tenhamos a mesma disposição daquela garota que disse: eis-me aqui, que façamos e que falemos a mesma coisa para o Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Usa-me a mim, ó Pai, a minha vida da minha família, usa os meus, usa aqueles que estão ao meu lado, usa a sua igreja para que o teu evangelho seja pregado, para que a tua boa nova seja compartilhada, para que mais pessoas possam conhecer Jesus. Não para que a igreja fique cheia de pessoas, mas para que a bênção do teu evangelho, da reconciliação consigo mesmo, seja compartilhada com mais pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a crer nesta boa nova que há 2000 anos atrás aconteceu, que foi o nascimento de Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, a falar desta boa nova, a testemunhar, a viver esta boa nova em nome de Jesus. Nós te agradecemos por isso, te pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Fazer juntos esta afirmação de fé natalina que vem reforçar também todas essas palavras
que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite, por meio do reverendo Gedeon. Vamos ler. Creio em Jesus Cristo e no poder do Evangelho que começou em Belém. Creio naquele cujo Espírito glorificou numa pequena aldeia, de cuja vida pastores deram sinal, e para quem não havia lugar em mansão alguma. Creio na bondade do Pai, que nos deu seu próprio Filho como Salvador. Creio naquele a quem os reis da terra desprezaram e os orgulhosos não puderam compreender, mas cuja vida mudou o curso da história. Creio naquele a quem os pobres, os oprimidos, os tristes, os doentes, os cegos e os leprosos deram boas-vindas e o aceitaram como Senhor e Salvador. Creio que este mundo será transformado pelo poder daquele cujo nascimento comemoramos. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 14. Se você trouxe também seu dízimo, sua oferta, poderá trazê-lo enquanto nós cantamos Noite de Paz. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado, Gedeon, Almir, Mia, Nicole. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer dessa semana. Obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado, Moça. Bom, vamos orar e fazer com que essa palavra nasça no nosso coração. Não só fique guardada, mas seja vivenciada, experimentada por nós, aqueles que foram salvos por esse Jesus maravilhoso. Vamos orar. Convido
pastor Gideon para que ore. Em seguida também nos impede a bênção do Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque podemos passar mais um tempo na Tua presença e junto com os meus irmãos e minhas irmãs, ó Pai, podemos louvar o Teu nome, ouvir, ó Pai, da Tua voz, através da Tua palavra e saber também, ó Pai, um pouco mais daquilo que o Senhor o Senhor escreveu para nós através dos Evangelhos. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra penetra forte em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Eu quero te pedir ao Espírito Santo de Deus que o Senhor comunique a nós essa Sua palavra, Senhor, e que faça a resplandecer dentro de nós, ó Pai, como uma luz. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de estar aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos preservado e nos dado da Tua graça. E que o amor e a consolação do Santo Espírito de Deus, o amor infinito deste Deus Pai, o Deus Uno, o Deus Criador de todas as coisas, e que a consolação também vinda através da vida, morte e ressurreição de Jesus esteja com você nesta hora e te acompanhe durante toda a semana e durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém.